passo a palavra para você com o movimento de defesa e com a sua vivência. Então aí, Mili fez um breve resumo de tudo que a gente vai abordar hoje. E o primeiro tópico, do que ela já até mesmo comentou, é esse movimento de defesa que eu, amiga, particularmente, eu prefiro usar a palavra mecanismo. Estudando e relembrando algumas coisas, eu lembrei que mecanismo de defesa tem muito a ver com o nosso subconsciente e a nossa consciência também. Aí eu achei interessante algo, que geralmente muitas pessoas, o que elas fazem com esse mecanismo de defesa? Para que elas se sintam autossuficientes, elas se tornam como se fosse uma ilha. Ela tá naquela ilha dela, ela não precisa de ninguém mesmo. E aí o que acontece? Elas constroem uma ponte, que é quando elas se sentem autossuficientes é destruída, ninguém chega até ela, ou então constrói um muro. E esse Isso. muro literalmente faz com que as pessoas não se conectem a elas e nem ela se permite que outras pessoas se conectem também a ela. E falando por experiência própria, eu já passei por esse momento em querer ser minha própria ilha. Só eu, só o meu mundinho e pronto. Quando foi que aconteceu isso? No período escolar. Tanto é que minha mãe, por ser muito cautelosa, embora mãe solteira, ela sempre ia na escola, porque ela sempre estava ali no pé. E a professora sempre falava: olha, a Bruna, ela vive isolada, ela se senta lá no fundo, ela não conversa com ninguém. Estimula ela a fazer amizades, porque eu me bastava e eu não queria amizade com ninguém. Eu queria eu mesmo lidar com os meus problemas, minhas frustrações. Eu sofria, eu não vou mentir. Eu sofria por ser sozinha, por não participar de algum grupo da escola, por não ser nem do grupo dos nerds, nem dos doidos, nem das mais bonitas. Mas eu achava que eu me bastava e ponto final. Quem nunca, né? Até porque minha mãe uma vez disse que os trabalhos de escola eu ia fazer sozinha em casa, eu não ia fazer trabalho em casa de ninguém. Então isso vai muito também da cultura, da criação, como a gente estava conversando, né? Isso. Antes de para elaborar o nosso roteiro. E, sim, então, daí o que acontece? Aí foi preciso trabalhar isso em mim, porque eu gostava de viver na minha própria ilha, eu gostava de não depender de outras pessoas para fazer trabalho escolar, porque eu conseguia fazer meu trabalho escolar. Eu conseguia fazer meu trabalho escolar sozinha. Mas essa autossuficiência, ela pode ser prejudicial nesse momento, quando você usa esse mecanismo de defesa para se fechar e se isolar da sociedade. E aí o psiquiatra, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, ó, até anotei. O mecanismo de defesa é útil em alguns momentos, não em todos eles. O que ajuda também pode atrapalhar. É bom você ter essa Verdade. autossuficiência? É bom. Mas quando ela é usada de forma exagerada, você pensar que não precisa de ninguém, isso te atrapalha. Pessoalmente, emocionalmente, psicologicamente. Porque daí você não tem como interagir com outros e você não tem como se doar, e esse ato de se doar ajuda você também. Se fechar em uma ilha só, não vai ajudar você em nada. Você só vai trazer mais frustrações para si mesmo e vai afastar coisas e vai perder vivências maravilhosas. Foi isso que A, aconteceu comigo. a pessoa ela pode acabar indo pro extremo e acabar não vivendo. Não vivendo. É como você falou, perdendo coisas, perdendo experiências que. Gente, nós somos as nossas experiências, nós somos o que acontece com a gente. Então, cada situação que acontece na vida da gente, a gente aprende uma coisa, a gente se torna parte, aquilo ali faz parte de nós, da nossa história, e a nossa história é quem somos. Então, quando você tem esse mecanismo, não foi, amiga, essa palavra que tu usou? Mecanismo de Isso. defesa, é como falou, você não pode. Mecanismo de defesa, todos nós precisamos de defesa em algum momento na vida. Mas ninguém precisa de defesa o tempo todo. Ninguém tá ali atacando o tempo todo, de certa forma. Porque não é nesse ponto que o que nós precisamos de defesa. Nós precisamos de defesa quando alguém nos ataca. Mas ninguém tá atacando o outro o tempo todo. Não é isso que ocorre na vida.
Exatamente. E aí, o que pode acontecer? Quando você cria esse mecanismo de defesa, você acaba colocando para debaixo do tapete algumas frustrações e algumas cargas emocionais que lá mais à frente, no futuro, isso vai te trazer um prejuízo, uma doença emocional. Isso pode gerar uma doença emocional, porque daí você não resolve aquilo que deveria ser resolvido. Você não consegue interagir com outras pessoas, conectar com outras pessoas, e aí no futuro isso pode te atrapalhar muitíssimo. Uhum. É Ah, exatamente e isso mesmo. o que mais, assim, o que eu poderia dizer? Ah, tá, lembrei. Como o Jamil falou, não, são experiências que nos fazem crescer. E nem tudo na nossa vida vai ser agradável. Agora, a gente que vai escolher o que, que vai ficar fixo no nosso subconsciente, na nossa consciência, na nossa mente, e aquilo que a gente vai descartar, porque a gente pode trabalhar isso daí também. Agora, só que colocar e empurrar para debaixo do tapete não vai ajudar em nada. Para fechar, era isso que eu gostaria de destacar. Isso. Então, como foi falado, né, como eu já falei, já puxando para o meu ponto também, que é de extrema autossuficiência, ninguém está atacando você o tempo todo. Então, você não precisa ser autossuficiente ao extremo, né? Quando eu falo isso é porque a gente se relaciona com pessoas na vida e eu conheci uma pessoa que ela era super autossuficiente pela criação também. Isso tem muito a ver com quem nós somos. Então, a criação da pessoa foi uma pessoa que foi criada para ser independente. Só que isso vai para outro parâmetro. Não é porque você é autossuficiente, você se basta, que os seus relacionamentos e as pessoas com quem você se relaciona, elas têm que lidar com essa sua extrema autossuficiência. O que acontecia? A pessoa, ela tinha problemas para se comunicar com os amigos, então os amigos eles não sabiam realmente quem era, ou o que estava acontecendo, ou se estava passando por um problema, porque a pessoa ela estava tão fechada e tão convicta de que ela não precisava de ninguém, que fica complicado, sabe, você ser amigo de pessoas assim. Fica complicado de você entrar, de você ajudar. Porque como eu falei no começo, a autossuficiência é você não, de acordo com o dicionário, é você não precisar de ajuda. E nem sempre é isso que o lado bom da autossuficiência traz. De forma alguma. Pelo contrário, esse tipo de autossuficiência é até ruim para você e para quem se relaciona com você. Porque pense bem, se eu estou numa amizade, num relacionamento, como nós falamos na live passada, né? Se eu estou numa amizade, numa autossuficiência, e essa pessoa que eu me relaciono, ela é autossuficiente, mas ela não me dá espaço para conversar com ela. Ela não me diz como ela se sente. Às vezes eu sei que ela tá mal, mas eu não posso conversar com ela porque ela não abre espaço, porque ela diz: eu me basto, eu não preciso de você, eu não preciso de ajuda. Vocês entendem como é ruim? Porque, gente, relacionamentos e amizades, eles são assim, eles são para um precisar do outro. Não de forma extrema também, porque a palavra-chave que eu conversei com a Bruninha de todas as nossas lives é manter o equilíbrio em tudo na vida. Então, não é que você vai precisar de ajuda o tempo todo, não é que você vai ser dependente de alguém, não. Mas significa que você ser extremamente autossuficiente não quer dizer que você não vai dar atenção aos seus amigos, que você não vai deixar que seus amigos lhe ajudem, que você não vai deixar que a sua autossuficiência atrapalhe seus relacionamentos da vida. Então chega no ponto em que a pessoa ela não dá satisfação para ninguém da vida dela, de assuntos realmente importantes, de assuntos que ela precisa de apoio, porque todo mundo precisa de apoio uma vez na vida, gente. Não existe isso de eu vou ser autossuficiente, eu não vou precisar de ninguém mais nunca. Esse não é o correto, não. Então é claramente é essa extrema autossuficiência que ninguém precisa ter. Ninguém precisa ter essa extrema autossuficiência. Eu, por exemplo, eu já passei sim por uma fase em que eu me achava autossuficiente e que eu achava que eu não precisava de ninguém, né? E que eu não sei se alguém se incomodou com essa fase, até porque eu estava numa fase da minha vida muito difícil, mas se você ser extremamente autossuficiente, às vezes traz um pouco de solidão também.
Tem também um lado ruim, você se sente o tempo todo numa posição em que você não pode falhar com você mesmo. Então é complicado, sabe? Você não pode falhar com você mesmo. Se você falhar, você está sendo inútil. Se você falhar, você tá sendo ruim com você mesmo. E não é assim que funciona a vida. Todo mundo erra, inclusive com você mesmo. Então a gente não precisa ser forte o tempo todo, não precisa ser autossuficiente o tempo todo. E essa extrema autossuficiência também não é legal para ninguém. Nem para que você e nem para quem se relaciona com você. Você, porque você vai ficar nesse sentido? Você vai ficar o tempo todo numa posição de batalha, pronto para tudo, sendo que não está nem acontecendo nada em que você precisa estar nessa posição. Então você fica o tempo todo armado para a vida e perde um monte de coisa. Perde um monte de coisa. Às vezes eu achava que por eu ser autossuficiente, eu me bastava, eu não precisava ir numa recreação, eu não precisava estar ali numa rodinha, conversar com todo mundo. Então, às vezes eu ia para a recreação, mas eu não conversava com ninguém. Então, de que adiantava a recreação? Eu achava que era autossuficiente, mas isso é uma extrema autossuficiência, isso não é bom. Você está num lugar, aproveite a vivência. Então, recapitulando os pontos dessa extrema autossuficiência, então, não é legal você ser extremamente autossuficiente, porque você, num relacionamento, é preciso você colocar força, empenho, e isso significa, às vezes, se fazer vulnerável para as pessoas elas lhe ajudarem. Também não é legal você achar que se você é extremamente autossuficiente e perder as oportunidades da vida. Eu não preciso me relacionar com ninguém. Isso não é verdade. As pessoas precisam de pessoas. Joel J, se você depois tiver curiosidade, ele fala essa frase, né? Foi ensinada pelo pai dele, que já morreu. E ele sempre fala: pessoas precisam de pessoas. Todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de relações, de abraços, de carinho, de cuidado em algum momento da vida. Isso é nítido. Exatamente. Com certeza. E ser extremamente autossuficiente não é bom para você também, porque isso vai te trazer também solidão e o pensamento e às vezes a força física de você dizer eu estou pronto para a batalha o tempo todo. Só que a vida não é o tempo todo uma batalha. A vida também é você curtir, é você estar leve. E você está nesse movimento de extrema autossuficiência, às vezes você fica o tempo todo numa posição tão dura perante a vida que você esquece que a vida é bonita, que você esquece que a vida é para aproveitar, que a vida é para ser vivida, tá? Acho que eu fechei bem. Deu para entender tudinho, amiga? Deu? Dá para entender, amiga. O extremo disso tudo não leva a lugar nenhum. A gente não vai conseguir ter relações sadias, nem consigo mesmo, né? Como tu bem colocaste. A gente não vai ter Exatamente. não vai conseguir ter uma relação sadia nem com nós mesmos. Mas aí vamos a um ponto positivo agora, né? A gente já falou sobre esses dois pontos. Agora vamos para o amor próprio. O que é amor próprio para você? O que significa amor próprio? Bom, pesquisando, eu encontrei uma definição de amor próprio que diz o seguinte: vem do amadurecimento e do autoconhecimento, que nos permitem identificar as nossas forças e fraquezas e aprender a lidar com elas. Ou seja, esse amor próprio é você entender o porquê passou por determinadas situações, por algumas das situações que às vezes te trouxe traumas psicológicos até mesmo, ou emocionais, enfim. É você reconhecer toda essa luta, essa trajetória que você teve até aqui e dizer: eu me amo por isso, eu me amo, embora eu tenha passado por tudo isso, eu gosto de mim.
Eu valorizo quem eu sou. É ter dignidade, é reconhecer a si próprio. A Jamile tá gostando tanto que já tá com. Sim, é reconhecer a si própria, é se valorizar. A gente precisa se valorizar. Se nós não nos valorizarmos, quem vai? Eu pareço estar com Outra sono. pessoa não vai fazer isso por nós. E tem uma frase que diz exatamente o seguinte, olha. O segredo para você dominar o trono é você construir o seu próprio império. Se você se ama, você tem que construir o seu império, você tem que fazer a sua propaganda. Ninguém vai fazer. É mais fácil alguém fazer uma propaganda negativa de você do que uma propaganda positiva. Então, Definitivamente. se você não transparece para as pessoas que você se ama, como elas vão te amar? É preciso ter isso em mente. O que tem a ver? O que tem a ver o amor próprio? Por que a gente precisa disso? Bom, tudo que a gente faz e que a gente diz, a nossa conduta, ela reflete muito no que as pessoas vão achar da gente. A forma como a gente se veste, a forma como a gente se arruma, tudo vai refletir uma autoimagem para as pessoas. Você constrói, é como a frase, né? O segredo para você dominar o trono é você construir o seu próprio império. Então você tem que construir isso em si. E não só como a Jamile falou, de uma forma superficial. Você não pode só dizer, eu me amo. Se lá no fundo você não está convencido disso. Você precisa se convencer disso, dar valor à sua trajetória, dar valor a toda história que você tem até aqui e dizer, sim, eu passei por isso, mas eu me amo. Porque, gente, todo mundo já passou por momentos de adversidade na vida. Quem nunca passou? Todo mundo já passou por algum problema. Meu Deus do céu, É, Continua, amiga. Termina. se eu for falar de todos os problemas que eu já passei aqui, vocês vão chorar. Nem me fale. Mas eu usei disso para fazer a força, deu para eu me amar. Tá certo, tem dia que eu acordo e digo, meu Deus, eu sou feia. Mas tem dia que eu digo, não, eu sou bonita. Eu, eu tenho que acreditar nisso. Se as pessoas acham que eu sou bonita, às vezes elogiam, eu tenho que acreditar nisso também. Vocês têm que acreditar, gente. Vocês têm que acreditar em vocês. Porque a conexão com a outra pessoa vai depender do que você valoriza em si mesmo. A pessoa só vai te valorizar se você se valorizar primeiro. Não tem como você colocar nas mãos de outra pessoa. Não tem como você colocar na mão de outra pessoa o amor próprio. Não existe. Se é próprio, é seu. Você não. Mas se eu conseguir um namorado, eu vou conseguir me amar. Se eu conseguir um namorado, eu vou ser Não. feliz. Se eu conseguir aquela casa dos sonhos, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, aí sim eu vou me amar. Eu vou me amar, eu vou ser feliz. Gente, o amor próprio Não tem nada a ver com independe de isso. qualquer. Não tem nada a ver com isso. O amor próprio independe de qualquer fator externo. Isso está dentro de você, na sua consciência e na sua vontade de enxergar a sua dignidade, o seu potencial. Vontade de saber que você, embora sofredora, porque a gente sofre, nessa vida a gente sofre. A gente sorri, a gente tem momentos de alegria, mas a gente tem que ter noção, tá bom, eu sofri, ainda sofro, tô sofrendo, curta esse sofrimento, chore, se quiser chorar, chore, mas se ame por isso, porque são essas coisas que construíram você até aqui. Foram essas coisas que tornaram a sua personalidade forte, vulnerável, sei lá qual seja a sua personalidade. Mas foram ela que te tornou a pessoa que você é. É como aquela frase que diz assim: eu vou deixar a vida me bater, me bater, me bater, para depois eu levantar e dar uma rasteira nela. Isso é amor próprio. Isso é amor próprio. Hoje eu demorei até mesmo a entrar eu tava demorando a entrar fazer a conexão na live. Já tinha gente me dizendo, eu já tô pronta, tô esperando a live. Eu tava maquiando a minha irmã. Aí mamãe disse, pra onde tu vai? Aí Janaína disse, pra lugar nenhum. Gente, se arrumem. Amor próprio é isso. Se arrumem pra si mesmo. Se Se você arrumem. Eu me tiver maquiei. na bad Eu, e eu, você se arrumar, muda tudo. Eu cortei o cabelo do nada, tá certo? Pode ser que eu me arrependa? Tudo bem, mas eu tô me amando, gente. Aí eu digo, não, hoje eu não vou usar o efeito do Instagram, eu vou usar minha cara maquiada e me maquiei. Não vou pra lugar nenhum, mas me maquiei. Isso é amor próprio. Você tem que se amar, você tem que zelar por Ter si, cuidado consigo porque mesmo. ninguém vai fazer isso por você. Ninguém.
Você tem que se amar. Agora tem um porém. Tudo tem o seu contrapeso, né? A questão do equilíbrio. Do equilíbrio. Amor próprio não é arrogância. Não é você É andar com o nariz egocentrismo. empinado. Eu sou a bonita, eu me basto, eu tenho autossuficiência, o necessário, que eu não preciso de ninguém porque Não eu sou. preciso de Não. ninguém na minha vida. Isso não é autossuficiência e não é amor próprio. Amor próprio é você reconhecer as suas batalhas, reconhecer as suas fraquezas e mesmo assim seguir em frente. E outra coisa que eu apoio muito é a gente erguer a nossa amiga, colocar ela lá no alto como ela merece, ser sincero, dizer, amiga, tu tá tão bonita hoje. Porque, assim, amiga, eu não Obrigada. sei, no nosso mundo, tu tá linda, amiga. No nosso mundo feminino, existe muita rivalidade. Eu sou totalmente contra isso. Ai, fulana de tá mais bonita que não sei quem. Uma vez eu vi, agora experiência própria, uma comparação, uma fulana de tal disse assim, eu acho aquela menina mais bonita do que outra. Eu digo, minha irmã, cada um tem a sua beleza. Eu não Melhor gosto de coisa. comparações. O amor próprio é isso, é você não se comparar a outros. Você é única e isso é muito importante. Ser diferente é importante, ser único é importante. Se amar dessa forma que você é importante. Eu queria ser ruiva. Eu queria ter nascido ruiva. Se eu não Também. fosse negra, eu queria ser ruiva. Azul. Mas eu não sou ruiva. Olho Eu tenho azul. que me amar. Eu tenho que amar a minha ancestralidade. Eu tenho que amar as pessoas que vieram antes de mim. E então, amiga, para fechar, eu até escrevi aqui. O que foi que eu escrevi aqui, meu Deus? Ah, tá. Aí aqui diz o seguinte, olha, precisamos trabalhar o nosso eu interno e também o nosso eu psicológico. Temos que ser autores das nossas próprias histórias. Se amar significa isso, é você ser autor da própria história. Ou você se faz de vítima, às vezes. Mas eu sou assim porque eu já sofri tanto, eu já passei por bullying, eu Deixa já eu pedir passei por uma tanta coisa pra coisa vocês. difícil. Vou pedir uma coisa pra vocês. Interromper a fala do Bruninho pra pedir uma coisa pra vocês. Gente, ninguém no mundo é só vítima. Ninguém no mundo. E você não precisa contar a sua história a partir do olhar de vítima. Então eu olho para mim mesmo no olhar de vitimismo. Gente, isso é cruel até mesmo com você. Avalie, gente, não sei nem se vocês usam essa expressão, mas avalie com outros. Porque ninguém consegue ficar perto de pessoas que ficam o tempo todo com um coitadismo. Eu sou a coitada. Gente, por favor, olhem com carinho a história de vocês, abracem a sua história, amem as suas origens, mas não olhem com pena para si mesmos, tá? É um pedido real, sério. Muitas das vezes eu já fui a pessoa que me vitimizei, sabe? E chegou uma pessoa e disse pra mim assim, e falou palavras duras mesmo, reais, sabe? Tipo assim, tu tá reclamando de quê? A pessoa falou pra mim assim, tu tá reclamando de quê? Tu tem dois braços, duas pernas, e eu fiquei assim, olhando pra pessoa, e eu fiquei assim, assustada, porque ela falou com grosseria, sabe, comigo? Nem sabe quando a tua vida te dá um tapa? Sabe quando a vida te dá um tapa? Assim, Gente, amor próprio é você chacoalhão. amar a sua história, sabe? Olhar com carinho, ver os seus erros e seus acertos, mas não é contar a sua história a partir do olhar de vítima de tudo na vida, Íntima. tá? Exatamente. Por isso que é muito importante a gente domesticar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente controlar elas. Porque se a gente não controlar, é aquela tal coisa. Uma mentira pode se tornar verdade se você repetir. Se você disser, eu sou vítima, eu sou a coitada, eu sou feia. Isso vai se tornar uma verdade para você, por mais que outra pessoa tente provar o contrário, você nunca vai satisfazer essa necessidade de preencher isso. E Então a isso gente precisa domesticar. e isso que a Bruninha falou, você que fazia da mentira uma verdade para si mesmo, isso é uma disfunção emocional, tá? Fiz, eu Exatamente. fiz, eu fiz terapia e a minha terapia foi comportamental, né? E isso você torna tudo de ruim que falam de você e tudo de ruim que você acredita sobre você mesmo uma verdade. Então Exatamente. a verdade não vale mais, a realidade não vale mais. O que vale é o que você pensa que é verdade. E, gente, não existe esse negócio de sua verdade e minha verdade. A verdade é só uma, tá? Boa noite, Alex.
Eu amo essa tua frase, Jamile. Exatamente isso. É por isso que a gente precisa domesticar e controlar as nossas emoções. Seja ela, a gente precisa educar as nossas emoções em relação a medo, angústia, a falta de autossuficiência própria e também a antecipação de coisas que ainda nem aconteceram e você está criando essa ansiedade. Por isso que é muito importante, gente, coloquem isso na cabeça, domesticar as emoções, porque a gente carrega em nós mesmos nosso pior inimigo. Nosso coração é traiçoeiro. A nossa mente é traiçoeira. Se a gente não domesticá-los, como Nós nos um leão feroz condenamos, que fica nos dizendo, prendemos e a gente nos vai dar poder. assassinaamos. Exatamente, a gente vai dar poder a esses fantasmas que atormentam a nossa mente, e daí a gente vai se convencer de que tudo que a gente já viveu não merece a gente ter amor e nem ser amada. Por isso que eu até separei algumas das coisinhas aqui, algumas dicas de como é que você pode fazer para cultivar o amor próprio. Primeiro diz, aceite-se, o que a gente está falando agora. Aceitar a sua história. A minha história é essa. Foi ruim, tenho os meus traumas, tenho, mas minha história é essa, pois aceite. Você aceitou? Agora parta para outro ponto. Curta o tempo presente, não fique vivendo lá no passado. O retrovisor serve para a gente olhar só de vez em quando, para ver como é que está a situação lá atrás, quando a gente está na estrada. Mas não é para você ficar fixado no passado. Depois, aproveite a sua herança. Era o que eu estava dizendo. Se eu pudesse escolher, eu queria ser ruiva. Meu sonho era ser ruiva. Mas eu preciso aceitar as minhas origens, a minha ancestralidade. Eu sou negra, eu me amo por ser negra. Vocês têm que cultivar isso também. Depois, pare de reclamar, como a Jamile disse. Ai, mas eu vejo minha história só de um ponto de vista de vítima. Ela recebeu um chacoalhão. Menina, para com isso. Larga de ser doida. Tipo Larga isso. de ser doida. A vida não é tão ruim assim, você não é tão vítima. Ninguém é tão vítima de Eu nada. sempre falo essa frase com a Aceite, Nia, a vida não tá tão ruim. Você que tá fazendo a vida ficar ruim também. não aumente as coisas. Depois, respeite o seu tempo, tá certo. Você viveu fases traumáticas? Você ainda está superando, passando por um momento difícil? Tá bom, aproveite esse tempo, reflita, respeite esse tempo que você está passando. Ninguém está dizendo aqui que é para você se reprimir. Não reprima. Os sentimentos não é para reprimir. Quanto mais reprimidos forem, pior vai ser para tratá-los. O monstrinho só vai crescendo ainda mais. Invista seu tempo e esforço para mudar. Tá bom. Você respeita seu tempo? Respeita. Mas você não vai procrastinar. Não procrastine. Haja imediatamente para mudar a situação. Não deixe que uma mentira se torne uma verdade. Você precisa se amar. Você é bonito. Você tem uma história de vida. E você é capaz de mudar essa história para melhor. Sempre para melhor. Depois, não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Eu já cheguei a esse ponto. Já passei por isso. Eu tenho só 28 anos, mas eu já me comparei com os outros. Poxa, a pessoa é tão novinha e já está no emprego bem sucedido, muito embora eu tenha passado no concurso com 18 anos, mas eu sempre me comparei com outras pessoas. Gente, não faça isso, você só vai se frustrar ainda mais. E outra coisa, o seu O outro é o sucesso outro, não você é depende. você. Exatamente, o seu sucesso não depende do fracasso de outros. Não se compare e também não torça para o pior dos outros. Você tem que ser merecedor e ter essa dignidade, porque daí você vai ter o amor próprio. E por último, amiga, deixe o amanhã para depois. Não sofra por antecipação, porque isso só vai sugar suas energias de se amar, de ter o amor próprio. Concluindo, é isso, porque hoje a gente vive, principalmente agora nessa situação, a gente está numa solidão. Vamos supor que é uma solidão que vai chegar até na tua fala, né? Eu Uhum. acho que é depois dessa, né, amiga? É, Isso. A gente está numa fase em que a gente pode ter essa introspecção para o bem, usar a introspecção para o bem. Exatamente, Alex, com esse corona. A gente precisa usar essa introspecção para o bem. O que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar uma conexão com nós mesmos. Repensar o que a gente já fez, o que a gente já vivenciou, e daí trabalhar essas emoções. E também o que a gente pode fazer? Diferente da solidão social, a gente vive agora numa solidão
que é tipo que não é de abandono, mas se a gente se abandonar, esse tipo de abandono é intolerável. Ah, eu não vou sair, eu não vou me maquiar. Pera lá, eu não vou sair, mas eu me maqueio. Passo Toma uma um base na banho, cara, fica bem passo, arrumado. corto o meu cabelo, tomo um banho, passo um perfume, não vou sair, mas você tem que se amar, porque se você se abandonar, esse tipo de abandono é intolerável. A gente tá numa Inaceitável. solidão, e com certeza, a gente tá numa solidão social. Ah, tudo bem. Mas mesmo assim a gente tá tendo essa comunicação. Não se abandone. Tem gente que tá se abandonando, amiga. Tem gente que não tá nem tomando banho, que já entra com Eu uma não. patologia. Tem gente que não tá nem Só porque tomando eu tô ruim. banho. Ah, eu tô em casa, vou me largar. Tô em casa mesmo, eu vou ficar de chinelo, de roupa rasgada. Gente, pelo A amor de minha mãe, Deus. a minha mãe e minha irmã, às vezes elas estranham. Do nada eu amanheço, me maquio, né? E aí eu fico toda arrumada. Arrumada entre aspas, né? Eu fico com roupa de casa, mas tipo assim, eu mesmo monto um lookinho pra ficar em casa, sabe? Mas E não é. Gente, isso faz um bem danado, sabe? Toma um banho cedo, um banho gelado de preferência pra poder acordar pra realidade da vida. Sabe? Passa um hidratante, se cuida, sabe? Faz uma maquiagem se você é menina, se você é um rapaz, um homem, sabe? Penteia o cabelo, passa um perfume, fica arrumado em casa, sabe? Isso te dá um prazer de vida que vocês não têm noção. A gente só percebe mesmo. Gente, pode fazer a comparação. Ah, hoje eu não vou me largar todinho, não vou fazer nada. Você passa o dia todinho mal, gente. Isso faz mal também para você mesmo, pro seu espírito, sabe? Agora, você levanta da cama, vai tomar um banho, se arruma, passa um perfume. Gente, o seu dia muda completamente. Aproveita e faz um exercíciozinho a mais. Vai lá fora e olha pro céu. Pronto. Seu dia, sabe? Você se porta pro dia, você enfrenta o dia de uma forma tão gostosa, muito melhor do que você ficar apenas lá largado, sabe? E como a Bruninha disse, nós estamos numa situação complicada, mas a gente não pode fazer isso ficar pior do que é. exatamente. Não se abandone. Fechei, amiga. Pode continuar. Meu Aí, ponto eu já fechei aqui. Bruninha falou de solidão, nós temos ainda 20 minutinhos. Mas acho que não vai tudo isso, não. Eu acho. Mas nós vamos falar de uma coisa que nós aprendemos hoje, não foi, Bruninha? Nós estávamos Aprendemos hoje. pesquisando, e aí a gente encontrou essa palavra, solitude. E o que é solitude? Eu não sei se vocês conhecem a página do AK Poeta. Se vocês quiserem, ele deu a definição de solitude, eu vou ler aqui para vocês. Aquele momento do banho, no qual você bate um papo com si mesmo e chega a conclusões que nunca seriam alcançadas numa mesa de bar. Estado no qual a pessoa resolve tirar o coração do dia a dia e deixar ele de molho numa banheira repleta de pensamentos. E aí, se eu for buscar o significado da palavra solitude, ele é basicamente um isolamento voluntário. Só que não é um isolamento voluntário de sentido de forma negativa, mas sim o pensador Paul Tillich, ele associou o termo solitude à glória e à felicidade de estar sozinho. Tá com probleminha aí, amigo? Amiga, você tá caindo, mas continua, amiga. Pode continuar. Então, na solitude, nós conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. Essa solitude, quando eu falo assim, é estar sozinho, mas estar sozinho é algo prazeroso, sabe? Não é uma coisa ruim. Ah, eu tô sozinho, que angústia. Não, é estar sozinho e você olhar. Caramba, eu tô sozinho. Eu coloquei hoje, todo dia eu coloco uma frase no meu stories, né? E eu coloquei hoje pra seja o suficiente para si mesmo. Qual foi a última vez que você foi e olhou no espelho e olhou para si mesmo com carinho e respeito, sabe? Você olhou, você tá lá sozinha, de frente pro espelho, você se olhou com carinho, com respeito e você gostou do que você viu também, sabe? No sentido interno.
Então, essa solitude é, é a glória de estar sozinho. É, Bruninha? Vai, amiga. Eu tô aqui, amiga. Sabe? E aí foi outra frase que nós vimos também foi que a solitude é o sentimento mais amplo de completude, de estar completo e ser autossuficiente que um ser humano pode sentir, por ser ali que nós percebemos que nos bastamos. E, gente, se bastar é bom também, sabe? A gente falou aqui que ela tem os lados negativos, tem, como como tudo na vida. Se você deixar chegar a um extremo, se você deixar chegar, ficar com simplesmente um mecanismo de defesa, me baixo, me baixo, me baixo, me baixo de uma forma negativa, lógico que vai virar uma forma negativa. Mas se bastar, no sentido de que você pode se curtir sozinha, você pode ficar bem sozinha, sabe? Você não precisa estar o tempo todo rodeada, você não precisa ser o tempo todo glorificada por suas ações, sabe? Ah, eu fiz isso, eu preciso de plateia. Gente, isso não é legal, sabe? Mas solitude no sentido de enfrentar, às vezes, o medo de ficar sozinho, porque todo mundo tem medo de ficar sozinho, e dar um passo, sabe, para ser autossuficiente e ser só no sentido bom. Porque se você depende do outro para se sentir bem, você não tem uma verdadeira liberdade. Você é escravo de que as pessoas, você é escravo desse sentimento. Eu só me sinto bem se os outros acharem que eu tô bem, verem o que eu faço, saberem o que eu faço, me glorificarem pelo que eu faço. Não. Você é escravo de um reconhecimento, você é escravo de um olhar de uma pessoa, saber se você está bonito, se você olhar, você é escravo de tudo. E esse não é o sentimento que nós queremos. E acho que o principal benefício de você curtir sua própria companhia, do sentimento de solitude, é você ter liberdade. Liberdade de estar só e acompanhado. Eu falei hoje que você não precisa que as pessoas elas lhe completem, você precisa que as pessoas te transbordem. E essa é a maior verdade que pode existir. Lema. Meu lema de vida aí. Você não Porque precisa. às vezes as pessoas dizem assim pra mim, ai, Bruna, eu quero que tu encontre alguém que te complete. Mana, quando eu escuto isso, eu fico só na minha mente, oh meu Deus, não quero isso não me basta. Porque eu sou completa. Eu sou Esse completa, eu negócio quero alguém de que me cara metade não existe, não, transporte. tá? Ah, pelo amor de Deus, minha irmã. E aí, falando nessa questão da solitude, amiga, desculpa te entrar na tua fala, às vezes a pessoa, ela não curte a sua própria companhia e aí ela coloca na mão de outra pessoa para se fazer, para achar que vai ser feliz. Seja de uma amizade ou seja de um relacionamento amoroso. Só que daí, por exemplo, vamos num relacionamento amoroso, que é algo recorrente. Ah, se eu me casar, eu vou ser feliz. Sendo que ela não faz um bom uso da sua solitude. Ela não se basta sozinha, ela não curte a própria companhia. Mana, vai ser uma solidão acompanhada, que é a pior que existe. É exatamente isso. Gente, é, solitude e Ah, solidão obrigada. são coisas diferentes, tá? É, você pode ou não pode estar ao redor de amigos e se sentir sozinho. Você está numa solidão. Então, você está sozinho porque você está ali rodeado de pessoas que você não se sente bem, talvez, ou num sentimento de que você está ali, mas não está ao mesmo tempo, sabe? Como se sente fora da caixinha. E sentir solitude é ter momentos sozinho e não se sentir mal por isso. Não é ruim estar sozinho. E também você não ter a necessidade constante de ter uma pessoa por perto. Você tem uma paz por você estar só, sabe? E a gente viu uma frase que é tão forte, que eu vou até lembrar pra vocês. Ficar só por um tempo é perigoso, é viciante. Uma vez que você vê o quão calmo isso é, você não quer mais lidar com as pessoas. É uma verdade, sabe? Quando você É, aprende a estar só, você vê que tem algumas coisas que não vale a pena ser desgaste, eu acho, né? amiga, que é isso que eu já tô nessa fase.
que a gente falou sobre o amadurecimento, né? Amar a si próprio é ter esse amadurecimento, é saber reconhecer suas histórias e tal. E aí você falando nesse ponto da solitude, que isso pode se tornar um vício, você pode gostar tanto de estar sozinho, que isso talvez atrapalhe em algumas áreas da vida. Eu penso assim o Exatamente. É aquela seguinte, questão que a gente acaba falando, que a gente acaba ficando exigente com algumas coisas que, tipo, não é exatamente. exigência, mas tipo assim, você não consegue mais lidar com algumas coisas que você considera besteira. Sinto muito. E aí, parando para pensar nesse assunto que a gente decidiu hoje, que a gente definiu hoje para a live, aí eu fiquei pensando assim: existe aquela cobrança, você vai avançando os anos de idade, existe aquela cobrança para namorar, é que é natural. Aí eu fiquei pensando, porque outro dia a minha tia perguntou se eu já estava casada, e perere parará, tudo bem. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que eu tô num plano de solitude tão extremo que eu acho que eu não sei se eu um dia vou querer ter alguém na minha vida, porque eu gosto de estar De sozinha. mim. Eu gosto de Gente, é estar sozinha, eu liberdade, gosto da minha sabe? própria. E isso Se realmente se você torna um está, vício, como essa frase que você leu aí. se você está Realmente se torna um sozinho, vício. se você está sozinho e tem um É, sentimento de solitude, você está sozinho, você está bem. é, E às vezes você como a solidão, às vezes o sentimento, a falta de amor próprio, essa questão, sabe? Às vezes obriga você a estar num relacionamento que você não se sente bem. Você não é por você. conveniência, Você é simplesmente por isso. conveniência. Você está com uma conveniência para você ter alguém do seu lado. Mas no fim, gente, você vai estar só do mesmo jeito, só que sem uma coisa que a solitude traz, que é a liberdade. A liberdade de decidir se você vai estar sozinho e a liberdade de decidir se você vai estar acompanhado. E quando a gente fala muito sobre. Nós temos 10 minutinhos, eu vou quase encerrar aqui. Mas quando a gente fala muito sobre amor próprio, sobre saber estar sozinho, olhar para o espelho e se olhar com respeito. Gente, tem pessoas que fazem um trabalho incrível falando sobre isso, sabe? Se depois vocês quiserem, sabe? Mas a Carol Cantelli fala sobre respeite a sua história, abrace, fale, sabe? Quem você é. Você errou, errou, tá tudo bem. Não quer dizer que você vai querer, você vai gostar de errar, sabe? Mas aconteceu, está ali, faz parte de você. E isso não significa que você é ruim. Também, amor próprio também não significa você se glorificar por coisas superficiais, mas significa você amar seus erros e acertos e querer sempre melhorar. Significa solitude, significa você estar completo por você. Isso significa que se você não estiver bem com você mesmo, você não for uma pessoa boa, você não vai ter uma solitude saudável, sabe? Você tem que olhar para dentro de você e dizer assim: caramba, eu sou uma pessoa boa. Caramba, sabe? Caramba, eu sou capaz disso, sou capaz de tudo. Porque você vai estar numa solidão, entre aspas, gostosa. Você vai estar numa autossuficiência em que você vai perceber que você se basta, que você não precisa necessariamente de pessoas para fazer você se bastar, para que as pessoas lhe completem, sabe? E esse sentimento ele vai se aprofundando com o tempo. Então, a autossuficiência, para encerrar, é uma vantagem ou uma desvantagem? Uma autossuficiência, no pleno sentido da palavra, de uma forma saudável, é completamente uma vantagem para a sua vida. Você vai ter relacionamentos mais saudáveis, você não vai ter dependências emocionais que são a causa de muitos problemas, sabe? Às vezes você é tão dependente, estou falando de amizade, estou falando de relacionamentos com namorado, com marido, seja lá, eu não sei quem vocês são. Então, eu não sei qual é o status de vocês, mas sabe, às vezes você não consegue ficar só. Caramba, você não consegue ficar só. Se você não gosta da sua própria companhia, quem vai gostar? Sabe? exatamente isso. Então, busquem, tratem a si mesmo com respeito, busquem melhora, busquem sim ser autossuficientes, busquem essa vantagem emocional para a vida de vocês. E principalmente, sejam livres, sabe? Livres de estereótipos, livres de prisões, sabe? Eu não sou bonita por causa disso, ou eu só sou bonita, eu não tenho nada de conteúdo, sabe? Existem estereótipos de todo tipo. Ou eu só vou ser feliz quando eu casar, ou, gente, eu tô solteira, eu não posso ficar solteira. Gente, isso não existe, sabe?
Verdade. Jorgélia, uma amiga minha, uma grande amiga minha, Jelly, ela falou que tudo isso é equilíbrio, exatamente, amiga. Tem que ser equilibrado. Tudo Gente, tem eu não precisa tô de nem vendo. Eu parei de ver os comentários. Eu achava que ninguém tava comentando, Foi? sabia? Tinha, o Alex comentou, e agora a Jelly comentou. Realmente, Ó, tudo é um equilíbrio. e ó, olha o que o Alex falou. O segredo é casar com alguém que segue o mesmo segmento que você. Aí a coisa vai estar completa. Verdade, Alex. É isso mesmo. Você casar com uma pessoa absolutamente diferente de você não dá certo, tá? Dificilmente. Não dá certo. O negócio de opostos se atraem, na vida real não define, sabe? Pelo menos as coisas principais da sua vida devem estar alinhadas. Exato, exato. Então, tem muito isso, sabe, na vida. Você estar sozinho não quer dizer que você está mal. Pelo contrário, às vezes, quando você está sozinho, é o melhor momento da sua vida. Então, Tem que aproveitar e curtir não esse olhe, momento para não crescer. olhe para isso de uma forma negativa. Porque às vezes, aí, se você olha, como eu já falei, se você olhar para isso de forma negativa, talvez se torne uma coisa negativa. Não necessariamente, sabe? Nós temos exemplos muito grandes. Se você olhar ao seu redor, tem exemplos de muitas pessoas que são pessoas fortes e estiveram sozinhas em vários momentos da vida, sabe? E foram pessoas que realmente tinham amor próprio, que tinham autossuficiência. Tô falando, não sei se está aqui ainda, mas tem uma pessoa aqui que entrou, que é uma pessoa assim, que eu conheço a vida toda e que realmente sempre foi autossuficiente, nunca dependeu de ninguém, no sentido não de que, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, não, mas no sentido que se bastava o suficiente, sabe? Então você pode usar isso como vantagem ou desvantagem, vai depender de você. Todos E os isso, pontos que a gente analisou aqui, o amor próprio, tudo em exagero causa algo prejudicial. Até o que é gostoso, até uma sobremesa, se você comer demais, vai desmantelar a barriga. Tem que ser tudo na medida certa, tudo equilibrado, tudo certinho ali, ó. Nem mais nem menos. Equilíbrio. Então, sabe, acho que gente, foi isso, né, amiga? a gente não vive de extremismo, Nada ao sabe? extremo. Você não consegue viver sendo extremista. E você vai perceber isso com o tempo, com o amadurecimento, sabe? E é muito importante você saber ver a vantagem e a desvantagem das coisas e sempre buscar melhora. Nós estamos falando aqui como pessoas fortes e donas dessa palavra, né? Como se nós tivéssemos. Ah, a moça, eu acho que um comentário ficou para trás, falou autonomia, sabe? A gente fala desses assuntos com autonomia, porque a gente passou por muita coisa. Mas não necessariamente que a gente está completa, não vou ter mais nenhum aprendizado da vida. Pelo contrário, gente, igual a gente está Não. conversando. Tem gente que. Gente, eu espero não queimar minha língua, mas eu quero ser uma pessoa que vou continuar aprendendo, tipo, até 60, 70 anos, sabe? Eu quero aprender a minha vida toda. Eu quero mudar de Eu ideia. também. Eu quero mudar Eu de vivo ideia, mudando de ideia. sabe? Eu quero mudar de ideia, eu quero mudar de opinião, eu quero mudar de atitude. Se eu ver que aquela atitude não é Certas a coisas melhor, a gente não pode mudar, é aquilo e pronto. Mas outras, eu vivo mudando. mas Eu melhorar, parei de dizer nunca. Eu parei de dizer nunca. melhorar sempre pode. Eu parei de dizer nunca, porque muitas das vezes quando eu disse lá no passado, eu dizia, eu nunca vou fazer isso. Nunca diga dessa água bobeirei, eu me tomei foi banho. Agora eu falo, quem Ai, nunca fez isso aí? Gente, nosso tem que tempo vai acabar. acabar. Vai acabar. Então a gente vai encerrar antes de acabar, né? Acho que é essa a ideia. Mas, ó, Exatamente. vejam as coisas como montagem. E se vocês quiserem uma frase pra vida, equilíbrio. Equilíbrio em todos os lados da sua vida. Lembre-se, pessoas precisam de pessoas. Você consegue ter amor próprio sem ser egocêntrico, sem ser nariz em pé. Você consegue também tratar a si mesmo com respeito. Você não precisa ter vergonha da sua história. Você não precisa ter Hum, vergonha do que aconteceu com vitimizar. você. Você também não precisa ser vítima dela. Você não precisa contar a sua história a partir do olhar de vítima, sabe? Você pode contar a sua história como dona, sabe? Como autora dela, porque você é.
sabe? Em muitas ocasiões você é a autora da sua história. Então, acho que são as lições que a gente falou hoje, são as nossas vivências que nós expomos aqui, tá? Se vocês gostarem, a gente vai Muito ficar. bom, Acho que vai ficar espero que fixo vocês agora, tenham né? gostado. Acho que esse Vai, horário vai ficar fixo, então toda sexta às esperar aqui. 7 Esse horário aqui é melhor. estaremos aqui. E a gente vai estar sempre anunciando. O resumo dessa live vai ficar nos nossos feeds, tá? A gente vai fazer um resumo legalzinho, vai colocar no feed, para vocês sempre ir lá e ver se vocês quiserem salvar, para depois terem, sempre que precisarem consultarem, vai ser ótimo, tá bom? Então, tchau. É isso aí, gente. Beijo, beijo. O segredo para ser dono do trono é construir seu próprio império. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.